Jesus ensina, conforme o tema proposto, que casos onde tipos de espírito demônios só são expulsos com jejum e oração. Por que de jejum? Muito mais por causa de quem vai expulsar. Porque no contexto antecedente, Jesus diz ali em Mateus, no capítulo 17, que é quando ele menciona o caso de essa casta não sai, senão por meio de jejum e oração. Antes ele tinha dito, quando eles perguntaram por que não podemos nós expulsá-los. Jesus não disse porque essa casta só sai por meio de jejum e oração. Foi o que Jesus disse primeiro. Faz um desabafo. Por causa da pequenez da vossa fé. Mas não tem um momento que ele fala, ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Até quando vos estarei convosco e até quando vos sofrerei? Vos sofrerei. Então, na realidade, a grande casta a ser liberta é da minha pouca fé. Porque se eu andar cheio do Espírito Santo e de fé, não tem preparação, meu irmão. Você já viu Jesus se preparar para expulsar demônio? Então, é a segunda pergunta. Ele não disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai? Você já viu Paulo dizer, olha, me dá 15 dias para eu voltar, depois de muito jejum e oração, para expulsar esse demônio aqui da menina adivinhadora de Filipos? Um endemoniado gadareno. Se essa casta que é apresentada como sendo a mais perversa do Novo Testamento, ali dos Evangelhos, uma legião, não saiu senão meramente com a palavra? É tudo meramente com a palavra. A grande dificuldade para expulsar demônio não está no demônio, porque a palavra crida expulsa tudo, mano, não fica nada na frente. A casta desgraçada é da minha incredulidade, é da minha pouca fé, que não creio nisso. Agora, existem demônios renitentes, existem castas que lutam mais, que estão mais arraigadas, às vezes psicologicamente mais entranhadas no indivíduo. Às vezes o nível de acompliciamento entre o possesso e o demônio ou o possuidor é profundo. Existem certas concessões conscientes que o indivíduo fez aquilo. São aqueles casos que quando o cara fica liberto e volta a si, e você explica o que aconteceu, ele diz, não, mas não é isso que eu quero, e fica possesso na mesma hora outra vez. Existem relações atávicas entre pessoas e espíritos imundos, culturas familiares com demônios, que são verdadeiros atavismos psicológicos, dá trabalho quebrar. A outra coisa é quando também a possessão demoníaca está misturada com doença mental ou com psiquismos que adoeceram em razão do convívio com a presença demoníaca. E aí você tem dois casos. Você tem aquele no qual você expulsa o demônio sai, mas agora você tem que tratar do psiquismo demoníaco no possesso, que já não está mais possuído do demônio, mas está possuído da representação demoníaca com a qual ele se identificou, em geral por causa de uma baixa estima desgraçada, uma autoimagem horrorosa. Ele, mesmo liberto do demônio, se vê tão mal que continua se identificando com aquilo que antes nele estava, sem que ele mesmo agora seja um possesso, seja apenas possesso da enfermidade, do psiquismo demoníaco, com a qual ele se identifica, às vezes, até como álibi, até como auto-engano, para continuar recebendo tratamentos e atenções especiais em casa, ou na igreja, ou na família, ou em outros lugares. Mas já não é demônio, é tratamento muito mais para você chamar o cara e dizer, para com isso, que a tua questão é outra, meu irmão. As variáveis são muitas, quando você encontra renitência e resistência. Mas, em geral, os casos nos quais as renitências acontecem são esses que eu descrevi aqui. Mas, também no geral, o mais renitente de todos os espíritos, embrenhado e entranhado numa alma humana, quando encontra alguém que chega sem medo na autoridade do nome de Jesus, o bicho espirra, meu irmão. Ele pode
lutar, tremer, dar os últimos estribuchos do rabo da lagartixa, mas que ele sabe que vai sair, vai e sai. Às vezes volta quando o indivíduo que estava possesso continua naquela relação de atavismo, ou de dependência, ou de pacto, ou de outras coisas. Ele interiormente ele não rompeu aquele circuito, Não. né? Estabeleceu-se uma cumplicidade afetiva que ele não conseguiu acabar com aquilo. E o mais valente não entrou nele. É. Ele não convidou Jesus, o mais valente, para habitar na casa. E os olhos dele não mudaram. Aí cumpre-se o que Jesus disse. Aquela leva de demônios sai, mas a casa fica vazia e ornamentada. Passa um tempo, eles procuram de volta o habitat. Encontram-no vazio e ornamentado, porém desocupado, sem habitantes, sem o habitante mais valente, que é Jesus, que entra na gente e ninguém entra mais nesse lugar, que vira santuário do Espírito Santo, nunca mais será casa mal assombrada. Mas se não tiver a presença do mais valente, meu amigo, o bicho vai pegar. E Jesus não brincou com isso, disse, e o segundo estado será pior do que o primeiro. O que mais? Morbidade, né? Morbidade, porque agora já é uma possessão que se introjetou depois do conhecimento da possibilidade de uma libertação que a si mesmo foi preterida pelo desejo do conluio com as trevas. Aí entra no nível de morbidade terrível. Terrível, né?